Podemos sentar. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Mais uma vez. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Amados e amadas de Deus, o mês de agosto é um mês muito especial para a nossa igreja, porque é um mês vocacional. E é tão bonito porque a cada domingo nós somos convidados a celebrar uma vocação. E a gente poder olhar para a pluralidade, para a riqueza de trabalho e de missão. E cada um de nós precisamos nos enxergar com uma missão. E ao mesmo tempo, quando nós nos enxergamos com esta missão, a gente poder assumir com qualidade. Primeiro domingo do mês, celebramos o Dia do Padre. E ali rezamos por todos os sacerdotes, por todos os ministros ordenados. Segundo domingo do mês, rezamos pelos pais. E ali, juntamente com os pais, nós tivemos a Semana da Família, onde o nosso olhar se volta para a beleza e a grandeza da família. Como é bom ter a nossa família. Domingo passado, rezamos pelas vocações dos consagrados e consagradas, os religiosos e as religiosas. E tivemos aqui a nossa capela cheia de religiosos e religiosas, mostrando que na igreja também existem carismas, cada um com o seu carisma, e através do seu carisma, ajudando a nossa igreja a evangelizar melhor. Hoje, a vocação que nós celebramos é a vocação do leigo. E leigo não é aquele que tem pouco conhecimento, né? Às vezes a gente usa esse termo, né? Eu sou muito leigo neste assunto. E ali você está dizendo, olha, eu não tenho muito conhecimento nisso. Mas o leigo dentro da igreja é aquele que assume uma missão, um trabalho, um ofício. Então os leigos que trabalham na pastoral da acolhida, no ministério, né, da Eucaristia, os leigos que trabalham no ministério de música, nos leitores, na pastoral da comunicação, pastoral catequética, pastoral do dízimo. Quantas pastorais que nós temos? Por quê? Porque nós temos ali o leigo que se sente parte. Quando alguém se coloca a trabalhar na igreja, ele está dizendo, essa igreja também é minha. Eu faço parte desta igreja. E é tão bonito porque hoje a palavra vai falar exatamente sobre isso. Quando nós pegamos o salmo de hoje, nós estamos olhando para a bondade de Deus. Ó Senhor, a vossa bondade é para sempre. E se tem algo que me faz querer trabalhar para Deus, preste bem atenção nisso. É eu ter esse entendimento da bondade de Deus. É eu ter feito a experiência em algum momento da minha vida, em que eu pedi, Ele me atendeu, em que eu clamei, e Ele cuidou de mim, e ali eu pude experimentar, Deus é bom, e é bom o tempo todo. Quando eu faço essa experiência, eu quero também colocar-me a serviço. Quando eu faço essa experiência, eu deixo de ser aquele que só quer receber, aquele que vem só para pedir o milagre, aquele que só vem para pegar a graça. Não, mas eu quero me oferecer. E preste bem atenção, completai em mim a obra começada. Por quê? Nós não somos obras prontas.
Nós somos como barro na mão do oleiro. Deus está ali a cada dia da nossa vida nos moldando. A cada dia Ele está ali mostrando e nos ensinando a ser melhor. E isso vai ser até o nosso último suspiro. Ele vai estar ali completando essa obra que um dia Ele começou quando Ele nos criou. E é interessante porque quando nós colocamos que somos barros na mão do oleiro, nós precisamos voltar lá em Gênesis, que diz que foi pego do barro. O homem foi feito do barro. E ali foi moldado. E aí a gente vai entendendo o quanto que Deus, Ele tem o poder de nos moldar. Mas nós precisamos estar ali nas mãos de Deus. O barro que não está nas mãos de Deus não tem como ser moldado. Então eu preciso estar nas mãos de Deus. Eu preciso estar junto de Deus. E aí quando nós pegamos o Evangelho de hoje ele tem uma ligação com a primeira leitura. A primeira leitura vem mostrar o profeta Ezequias dizendo lá que o Senhor falou a Sóbina, que era o administrador do palácio do rei. Ele cuidava da administração, mas ele fez de maneira errada. E aí ele diz, olha, o rei vai tirar de você a chave. E vai dar para quem? Para ele assim. Porque você não está fazendo corretamente. E é tão interessante porque nós precisamos trazer para nós. Será que nós estamos agindo corretamente com tudo aquilo que Deus tem nos dado? Porque nós corremos o risco também de ser tirado de nós. Porque nós não estamos fazendo corretamente. Mas essa palavra, ela vai casar com a missão de Pedro. E por isso eu quero ir lá para o Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus, ele estava ali na região de Cesareia de Filipe, e ali ele perguntou para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus, ele pergunta: o que as pessoas estão falando de mim? Jesus estava preocupado com o seu status? Jesus queria saber se ele estava em alta ou se ele estava em baixa? Não. Mas Jesus queria saber se depois de todos os milagres que ele já havia feito, de todas as pessoas que ele havia liberto do demônio, de todas a multiplicação de pães, diante de tudo que ele fez, o que as pessoas compreenderam? E ali então os discípulos responderam: olha, uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias, outros vão dizer que você é João Batista. Aquelas pessoas, elas tinham o entendimento de que Jesus tinha ali um ministério profético, mas ainda não tinham entendido quem era Jesus. E ali então, ele pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro é aquele que toma a palavra, e ao tomar a palavra, ele faz uma profissão de fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Gente, presta bem atenção nessa palavra. Por quê? Eu gosto muito de um outdoor que uma vez foi colocado em Barretos, que dizia assim: você conhece Jesus ou você só ouviu falar? E é tão significativo porque muitas pessoas não conhecem Jesus. A gente usa o termo de só ouvir falar para aquela pessoa que a gente não tem intimidade, não é verdade? Olha, eu até sei quem é, sei com que trabalha, mas eu não tenho muita intimidade com ela, então eu só ouvi falar. Mas conhecer é fazer a experiência. Tem gente que conhece, tem gente que conhece Jesus, mas um conhecer da Bíblia só. Olha, eu sei que Jesus foi
né, esteve junto de nós. Eu sei que Jesus fez muitos milagres, eu sei que Jesus morreu, eu sei que Jesus ressuscitou, e ele tem muito conhecimento histórico. Mas sabe o que lhe falta? A experiência. Porque conhecer Jesus hoje é você dizer: eu sei quem Ele é, porque Ele está sempre perto de mim. Eu conheço Jesus porque Ele sabe das minhas dores. Eu conheço Jesus porque quando eu mais precisei, Ele agiu. Eu conheço Jesus porque Ele sempre cuidou de mim nas minhas angústias. É este conhecer. E ali preste bem atenção que aquelas pessoas que falaram de Jesus não conheciam. Por quê? Porque não tiveram intimidade. Mas ali então Jesus pergunta para os discípulos, aqueles que tinham intimidade, aqueles que estavam o tempo todo com Jesus. E é muito bonito, porque Pedro, ele diz: eu sei quem tu és o Messias, tu não és somente um profeta, tu não és um curandeiro, um milagreiro, não, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que nós esperamos. Só que, preste bem atenção, conhecer Jesus nos leva a uma missão. Quando Pedro fala que conhece Jesus, o que acontece com Pedro? Pedro acaba tendo um cargo, né? Pedro, ele deixa de ser ali só um seguidor, porque Jesus vai falar para ele o quê? Olha, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Pedro, ele recebe a chave desta igreja. Gente, isso é muito bonito. Por quê? Porque quando nós sabemos quem é Jesus, nós sentimos o desejo de trabalhar para Jesus. E a palavra está dizendo, e é Ele quem te chama para essa missão. É Ele quem te convida para essa missão. E às vezes a gente nem se sente ali capaz. E aí eu faço um paralelo entre barro e pedra. Até então, ele era Simão, ele era barro. Barro na mão do oleiro. Quando ele começa a trabalhar para Jesus, ele se torna pedra, uma rocha firme. Porque quando nós trabalhamos para Deus, Ele nos capacita. É Ele quem nos capacita. A gente acredita que sabe alguma coisa, mas não sabe nada. Mas Ele vai nos capacitando e vai nos fazendo instrumentos do teu amor. Quando Ele convida Pedro para essa missão, sabe o que Ele está dizendo? Eu quero que todas as pessoas também conheçam o que você conhece. Você entende a missão do leigo? O leigo é aquele que experimenta o amor de Deus, mas ele não quer viver aquilo sozinho. Ele sai contando para outras pessoas. Ele sai convidando outras pessoas para experimentar aquilo. Ele vai transmitindo isso para outras pessoas. Porque é aquilo que Jesus nos pede. É tão bonito porque aqui no nosso vicariato, na nossa capelania, a maior missão dos nossos leigos, sabe qual é? Visitar os pacientes no hospital. Sabe por quê? Porque aqueles pacientes que estão ali internados, eles precisam fazer a experiência de Jesus. Aqueles que estão ali internados, muitos, e eu falo para você, muitos,
só ouviram falar de Jesus. E talvez naquele momento mais difícil, só ouvir falar não adianta. Mas ali quando alguém chega e fala: Jesus não te abandonou. Eu sei que está difícil o que você está vivendo, eu sei que você está sofrendo, mas eu vim te dizer que Ele não te abandonou, que Ele cuida de você, que Ele te ama. Sabe o que acontece? Aquele paciente, ele experimenta o amor de Deus. E quando ele experimenta o amor de Deus, a forma como ele enfrenta a dor é totalmente diferente. Se ali ele estava sem fé, desanimado, desesperado, ele recupera uma fé, um ânimo, uma coragem e uma esperança. E ele luta diferente. E eu falo que é muito bonito isso, porque muitos que saem daqui não saem só curados, mas saem tendo feito a experiência do amor de Deus. Hoje eu quero falar para você que é leigo, para você que é leiga, ou para você que talvez sente no coração o desejo de trabalhar para Deus. Tenha coragem, né? Até você que está em casa, com certeza na igreja que você participa, se você se apresentar diante do padre e disser: Padre, eu quero trabalhar, eu me coloco aqui como operário de Deus, Ele vai se alegrar muito, porque a nossa igreja, ela precisa de cada pedra. Não é só Pedro que é pedra, mas todos nós precisamos ser pedras que constroem essa igreja, templo de Deus. Seja esta pedra. Assuma o teu compromisso com a igreja. É Ele quem vai te capacitar, Ele quem vai te abençoar. Por isso eu quero convidar você a fechar os teus olhos. As chaves, elas foram tiradas e dadas a Eliacim. E foram tiradas porque Sobna, ele não estava sabendo administrar tudo aquilo que Deus estava dando para ele. E eu não sei se você sabe administrar todos os dons que Deus te dá, mas hoje Ele está dizendo que muitos desses dons podem ser oferecidos para a igreja. Muitos desses dons podem ser oferecidos para a missão da igreja. Queira ser este instrumento de Deus. Queira sentir Deus te usando. Sabe quando você sente ali que Deus está falando através de você, Deus está falando através da tua boca, Deus está falando através da tua ação, Deus está falando através do teu olhar. É Ele quem te torna essa pedra, essa rocha resistente, para fazer parte dessa igreja que Ele mesmo edificou, a igreja de Jesus. Assuma esta missão e tenha certeza que Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Senhor, hoje eu me rendo, eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti, então seja tudo em mim, dependente eu quero ser do teu Espírito.
mais uma vez nós nos apresentamos diante de Deus. E a gente está pedindo, Senhor, que eu seja teu instrumento. Se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, que as pessoas possam enxergar em mim o rosto de Jesus, que as pessoas possam enxergar em mim a presença de Deus, no meu falar, no meu caminhar, no meu agir. Por isso que nós clamamos isso: enche-me, Senhor, me faça instrumento do teu amor. E agora, com mais fé, com mais vontade, vamos nos apresentar diante de Deus. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, para que o agir dele possa acontecer, todos juntos. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, todos nós. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. E nos torne sinais do teu amor.